e graças a Deus. Amém. Nós vamos meditar aqui, eu vou ler com você o que está escrito aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Você vai lembrar um pouco dessa passagem, principalmente aqueles que já vivem a fé, os que já são da fé. Eucana e suas mulheres. Você lembra que Eucana, ele era o marido de Ana que era estéril, e também o marido de Penina. Aqui no versículo 2 em diante, diz assim: e este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E é bem verdade que naquela época a mulher que não tinha filho, que era estéril, ela era humilhada, ela era desprezada, ela era considerada uma mulher inválida. Ela não tinha nenhum valor pelo fato de ser estéril. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Ele fez essa pergunta a Ana, né? Por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? E ele já sabia dessa rivalidade entre as duas. E por isso ele diz assim, ele faz uma pergunta a Ana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana, ele estava dizendo o seguinte para Ana: eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu não sou melhor, eu não te dou mais atenção, amor, carinho, respeito. Então não leve em conta ou consideração o que Penina diz. Não leve em conta ou consideração o que a outra fala ou diz a seu respeito. Mas a Bíblia vai dizer que Ana era amargurada de espírito. Não era simplesmente porque a sua rival, ela a maltratava, ela jogava na sua cara que ela era estéril. Ana era amargurada porque simplesmente não podia gerar filhos. E para uma mulher era motivo de vexame, era motivo de humilhação, era motivo de vergonha, mesmo que esse marido, ao invés de desprezar, ao invés de colocá-la de lado, ele dava toda a atenção a ela. Ele era carinhoso, amoroso, ele respeitava, ele a amava, ele não jogava na cara de Ana que ela era estéril, mas dentro de Ana tinha um problema. Lá dentro dela tinha uma amargura porque ela era estéril. Isso durou muito tempo. Mas aqui quando Eucana diz para Ana: eu não sou melhor do que 10 filhos, ele fez uma comparação. E aqui nesse momento aqui, nesse episódio do livro de 1 Samuel, capítulo 1, que conta a história de Ana, a amargura de Ana, a tristeza de Ana, conta a humilhação que Ana sofria, a perseguição que ela enfrentava, o que ela sofria. Nesse momento, nesse primeiro capítulo aqui,
ou até esse versículo, no entanto, Samuel, ele só existia na mente de Deus. Samuel, o profeta Samuel, ele só existia no coração de Deus. Ele ainda não havia nascido. Mas aí, nessa comparação de Eucana, dizendo para Ana que ele era melhor do que 10 filhos, nós temos que voltar no tempo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O povo de Deus, o povo de Israel, eles ficaram escravos no Egito durante 430 anos. Preste atenção, se possível, senta agora, pega papel e caneta para você anotar. O povo de Deus, o povo de Israel, você já sabe que a nação de Israel, o povo de Israel, eles começam uma história no Egito com José. Alguns vão chamar José do Egito, e não é José do Egito, é José no Egito, porque ele não nasceu no Egito, ele foi vendido como escravo. E aí você conhece a história de José, os percalços que ele enfrentou, passou, as suas lutas, perseguições, até que ele se torna governador do Egito. Ele passa a governar o Egito, Israel vai se multiplicando, o povo de Israel vai crescendo no Egito, e passados alguns anos, troca-se o faraó e vem outro, até que esse tirano começa a escravizar o povo, começa a pisar, começa a condenar, e por isso o povo de Deus, o povo de Israel, eles ficam 430 anos sob o jugo de Faraó, começam a gerar os seus filhos na lama, e esses filhos geram outros filhos na lama, na escravidão, debaixo do chicote de Faraó, debaixo do domínio de Faraó. Pois bem, 430 anos de escravidão, Deus, através de Moisés, promete tirar o povo dele do Egito e levar para Canaã, terra que mana leite e mel. Mas vamos pensar, vamos fazer uma alusão a essa mensagem. Egito representa o mundo, representa a vida de pecado, avessa ao reino de Deus. O Egito hoje ele representa exatamente o mundo, a carnalidade, as pessoas que não estão nem aí com respeito à vontade de Deus. Canaã representa o céu, representa o reino de Deus, representa a nossa salvação, a vida eterna. E aí Deus promete tirar o povo do Egito, do mundo, da escravidão, e levá-lo ao céu, e levá-lo a Canaã, a terra que mana leite e mel. Então vamos agora nos transportar para esse período. Deus, ele nos tirou do Egito. Você que já saiu do Egito, saiu do chicote, de debaixo do chicote de Faraó, você que saiu do pecado, você que saiu do mundo, decidido a servir a Deus, decidido agora a andar com Deus, a honrar a Deus, você está caminhando para Canaã, que é o céu, que é o reino de Deus, que é a eternidade. Então, nesse momento, você, eu, nós estamos onde? Não estamos mais no Egito. Eu saí do Egito, eu era viciado em crack, cocaína, maconha, LSD. Você já conhece a minha história, eu vivi nos vícios que era o Egito. Aí eu saio desse Egito, eu saio desses vícios, eu saio dessa vida mundana, pecaminosa, e agora eu estou caminhando para Canaã, para o céu. Onde eu estou nesse momento? Onde você está nesse momento? Você saiu do Egito, está caminhando para o céu. Você disse aí, chegou no céu. Não, você está aqui ainda, você não morreu ainda. Não é? Você está no deserto. Nós estamos atravessando o deserto, rumo a Canaã.
Nós estamos fazendo a mesma trajetória do povo de Deus. Saíram do Egito e indo para Canaã. Tiveram que atravessar o deserto até chegar em Canaã. Então nós estamos no meio do deserto. Só que no meio desse deserto, o mesmo povo que sai do Egito, que no deserto era para se manter na fé, no deserto era para viver uma Canaã já no deserto, o povo que está agora no deserto, rumo a Canaã, que era para estar com a sua mente, com a sua cabeça, com a sua visão em Canaã, o que eles fazem no meio do deserto que acaba reprovando a sua fé, que acaba deixando Deus em alguns momentos furioso, que acaba deixando Deus em alguns momentos indignado. A Bíblia vai dizer que esse povo no deserto, eles começam a comparar, eles começam a lembrar do Egito, eles começam a voltar a sua mente, os seus pensamentos para o Egito, e começam a reclamar com Moisés, dizendo que eles estavam com saudades das cebolas que eles comiam no Egito, do pepino que eles comiam no Egito. Eles estavam com saudades da lavagem que eles comiam no Egito. E isso deixa Deus indignado, porque se aquele povo está no deserto e eles têm saudades, eles pedem assim, poxa, eu queria uma picanha, eu queria comer uma picanha, eu queria uma casa com ar-condicionado, eu queria, né, algo mais requintado que eles nunca tiveram, até vou entender, eu até entenderia, mas esse mesmo povo que Deus tira do Egito, e eles estão a caminho de Canaã, eles estão com saudades do que era podre, do que era amargo, do que era ruim lá no Egito. E aí nós vamos encontrar crentes, nós vamos encontrar cristãos, nós vamos encontrar pessoas que saíram do Egito, estão caminhando para Canaã, estão caminhando para o céu, para o reino de Deus. Hoje, no meio desse caminho, com saudade do Egito. O problema não é o deserto que temos que atravessar para chegar em Canaã. O problema é o que nós fazemos no deserto. O problema não é o Egito que vivíamos, ou que já vivemos, ou que já estivemos. O problema é o que nós fazemos no deserto. Porque se você está agora no deserto com saudades do Egito, você nunca vai chegar a Canaã. Você nunca vai chegar ao reino de Deus. Você já foi viajar para um outro país, por exemplo, que a viagem é um pouco longa, e aí, dias antes, você ficava já com a sua mente, com a sua cabeça, lá naquele país, lá naquele lugar. Um exemplo, o Brasil, o brasileiro vai viajar para Disney, vai lá em Orlando. A viagem é daqui 7 dias, então 7 dias antes a sua cabeça já está em Orlando, você já fica visualizando, você já fica imaginando qual brinquedo ir, qual foto você vai tirar, você já fica se imaginando na Disney 7 dias antes. E aí você já prepara a mala, prepara a roupa, lembra de mais uma roupa, você coloca, e você vai preparando, né, a sua mala, a sua bagagem. Mas você ainda não chegou na Disney, você ainda não chegou em Orlando, mas você já está vivendo Orlando, você já está vivendo a Disney aqui no Brasil. E aí no dia de você pegar o avião, aí imagina, no dia de pegar o avião, você está indo para o aeroporto, o carro fura o pneu, acontece tudo para você perder o voo, e você fica irritado, injuriado, acontece tudo avesso, você perde, não consegue almoçar, não consegue comer, se alimentar na hora, porque você está correndo para pegar o avião, mas você mesmo deixando de comer, de almoçar, de se alimentar, você está vivendo a Disney. Então você está vencendo os obstáculos aqui, os percalços aqui no Brasil para pegar o voo. Você está passando fome, você está irritado com algumas coisas que aconteceram antes do voo, o voo atrasou e você tem que ficar esperando 2 horas, 5 horas no aeroporto, mas você vence esses obstáculos, essas dificuldades, porque você já está com a sua mente, com a sua cabeça
lá na Disney. Então você ultrapassa esses desertos, vamos colocar assim, esses percalços aqui, porque você já vive o que você imagina lá na Disney. Então você vence isso. Então esse povo de Deus que estava no deserto, eles ao invés de estar com a mente, com a cabeça em Canaã, não, eles começaram a ter saudades do deserto, do Egito, desculpa. Eles começaram a olhar para trás. Eram 3 milhões de pessoas aproximadamente, 600 mil homens de pé. E naquela época a emancipação era com 30 anos. E aí você vai entender que Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Então quando a Bíblia fala 600 mil homens, eram 600 mil homens de 30 anos para cima, que aí sim eles eram contados. Então, considerando mulheres e crianças, era um número aproximado de 3 milhões de pessoas. Nós vamos ter a primeira marcha para Jesus no deserto, com quase 3 milhões de pessoas que saem do Egito rumo a Canaã. Mas no meio do deserto, no meio desse caminho, eles começam a ter saudades do Egito. E nós somos esse povo que saímos do Egito, que é o mundo, estamos indo para Canaã, que é Jerusalém, que é o céu, que é o reino de Deus. E porque o povo começa a ter saudades do Egito, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, e aí sabe o que Deus diz? Deus vira para Moisés, que foi o homem mais manso da história, o mais paciente, Jó, o manso Moisés. E Deus vira para Moisés e diz: Moisés, eu vou destruir o povo. Eu vou acabar com esse povo, porque eles não me consideram. E aí Moisés vira para Deus e diz: mas Senhor, se o Senhor destruir esse povo, o que vão dizer os egípcios? Vão falar que o Senhor os tirou do Egito para matá-los no deserto. Primeiro homem na história que dá conselho para Deus. E Deus ouve e diz: é verdade. Então tá bom, então não vou matar não. Passa um tempo, o povo, ao invés de dar valor a Deus, ao invés de considerar a Deus, eles começam a murmurar, começam a reclamar de novo, começam a comparar com o Egito, e Deus de novo fala: Moisés, eu não estou aguentando não, eu vou acabar com eles, eu vou destruir esse povo. E Moisés, mais uma vez, fala com Deus: tenha paciência. Moisés fala para Deus ter paciência, e Deus considera a palavra de Moisés. Na terceira vez, quando Deus chega para Moisés e diz: eu vou destruir, não tem jeito, porque eles não me ouvem, eles não consideram. E a Bíblia vai dizer que nesse momento que Deus fala isso com Moisés, Moisés cai de joelhos. Moisés rasga as suas roupas. Moisés coloca terra na cabeça, que era sinônimo de humilhação. E Moisés fala para Deus o seguinte: se for para o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome do teu livro. Olha a ousadia de Moisés. Graças a Moisés, aquele povo não foi destruído. Moisés vira para Deus e diz: se for para destruir, risca o meu nome do teu livro. E Deus, imagina Deus respirando fundo, e Deus falando assim: Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. Tá bom, eu não vou destruir então não. Manda o povo marchar. Manda o povo caminhar. Eu imagino quando Moisés vai falar para Deus, para o povo: vamos marchar. Deus fala: ei, mas tem uma coisa, Moisés. Eu não vou destruir eles no deserto. Eu não vou acabar com eles agora. Mas eu vou punir eles. Eu vou punir. Tem uma geração aí, Moisés, que não dá para entrar na minha terra, Canaã. Tem uma geração aí que não vai dar para entrar não. Mas a geração que vai nascer, eles vão entrar. Eu imagino Moisés falando: mas Deus, como que o Senhor vai fazer? O Senhor vai punir de que maneira?
Se o Senhor não vai matar eles agora e ainda vai nascer uma outra geração, como que isso vai acontecer? Eu imagino Deus conversando com Moisés e falando com Moisés essas coisas. Porque se você pegar a distância do Egito para Israel, pelo deserto ou península do Sinai, em média, caminhando, daria 40 dias. Aproximadamente 40 dias. Caminhando, chegariam lá. Mas vai acontecer que esse povo, eles se perdem nesse deserto, vira ali um labirinto esse deserto, e esse mesmo povo perdido no deserto, eles vão caminhar 40 anos, e não vão encontrar a terra de Canaã, só depois de 40 anos que eles vão entrar na terra. Mas aí, eu imagino Moisés falando assim com Deus: Deus, como que o Senhor vai fazer? Já sei, o Senhor vai punir por conta do sol do deserto, o calor que faz durante o dia, 55 graus, vai matar, vai queimar a nossa pele, é isso? E eu imagino Deus falando: não, eu já resolvi isso aí. Eu já preparei tudo, porque durante o dia eu vou colocar uma nuvem fazendo uma sombra fresca, guardando e protegendo esse povo desse calor, desse sol causticante. E aí eu imagino Moisés pensando e perguntando: mas então o Senhor vai matar de frio? Porque à noite, no mesmo deserto que durante o dia faz 55 graus, à noite chega na madrugada, dependendo da época, a menos 5 graus. Então eles vão morrer de frio, hipotermia. E Deus: não, eu também já preparei uma coluna de fogo para aquecer a nuvem à noite, e à noite eles não morrerem de frio. E aí Moisés falando com Deus: mas como que o Senhor vai fazer então para punir esse povo durante esses 40 anos que eles vão ficar no deserto, que vai caminhar e não vai sair do lugar, não vai chegar a lugar algum? Vai matar de sede. Só pode. Porque como que 3 milhões de pessoas bebem água no deserto? E principalmente no sol não dá mais sede? Principalmente no calor não desidrata? E aí Deus vira para a rocha e diz ali, ó, a rocha de Meribá: eu já botei pernas nessa rocha, porque vai sair água dessa rocha. E a rocha de Meribá, você sabe disso, o povo caminhava, e quando eles olhavam, a rocha estava do lado. E eles andavam, quando olhava para trás, a rocha de Meribá continuava. Parecia que a rocha de Meribá tinha pernas, porque ela caminhava com o povo e tinha água para o povo 40 anos no deserto. E hoje, quem é a rocha de Meribá, a não ser o Senhor Jesus? Que Ele disse: eu sou a fonte da água viva. Que você caminha, e quando você olha, Jesus está do lado. É essa fonte que mata a nossa sede. E imagina Moisés falando com Deus: tá bom, mas o povo saiu do Egito, está indo para Canaã, e agora nós estamos nesse deserto, então eles vão morrer de fome. E Deus vai dizer: não, eu já preparei, já abri a padaria do céu, e vou dar pão para esse povo comer, eu vou sustentá-lo com pão. E aí quando eles enjoarem com o pão, eu mando a churrascaria, eu já soprei, e as codornizes vão vir, e eles terão carne para comer. Então o Senhor vai nos matar de vergonha, porque qual é a roupa que aguenta durante tanto tempo no deserto? Vai se desgastar, vai rasgar, crianças vão crescer e a roupa não cabe, e não tem máquina de costura, não tem tecido, não tem nada para a gente fabricar roupa aqui no deserto. E Deus também vai dizer: eu já preparei tudo. Não vou matar vocês de vergonha, não, ao ponto de vocês ficarem nus, caminhando no deserto. Pode ficar tranquilo, porque a roupa não vai envelhecer, a roupa não vai se gastar ou desgastar, a sandália dos pés, ela não vai ficar pequena, a sandália não vai se desgastar. E durante 40 anos, os maridos têm sossego, porque a mulher não pede dinheiro para ir para o shopping, não pede roupa nova, porque não precisa de roupa nova. Durante 40 anos, a roupa não envelhece. Você imagina que Deus está tirando o povo do Egito e levando para Canaã, e está suprindo tudo. Mas mesmo assim tinham aqueles que estavam com saudade do Egito.
Nós saímos do Egito, do mundo, estamos indo para Canaã e tem pessoas no nosso meio com saudade do Egito. Tem pessoas no nosso meio que estão com saudade de quando vivia no vício. De vez em quando dá saudade. Tem gente que de vez em quando dá saudade da prostituição, dá saudade das amizades antigas, dá saudade das baladas. E você que está no deserto, caminhando para Canaã, com saudades do Egito, me perdoe, eu tenho que ser sincero. Se você não mudar, se você não se entregar a Deus, você vai morrer no deserto. E não vai chegar em Canaã. Você não vai chegar no reino de Deus. Você não vai chegar no céu. E aí nós vamos entender que Deus guarda, protege, Deus livra durante 40 anos das serpentes, dos escorpiões. Eu imagino Deus aqui falando que esse povo dele no deserto não entendia. Parece que o povo não entendia que quando ele falou que lá no deserto não era para comer carne de nenhum animal com as unhas fendidas, a saber, carne de porco. Até hoje tem crente, até hoje tem cristão que tem ainda dúvida se pode comer carne de porco ou se não pode. E parece que Deus está dizendo, parece que o meu povo não entendeu que quando eu disse lá no deserto que não era para comer carne de porco, era porque se tivesse uma doença, não tinha remédio para resolver o problema deles. Eu não estava querendo interferir no cardápio dele, não. Aí você vai dizer, mas o bispo, então hoje pode comer carne de porco? Quem me dera se hoje, sábado, eu chegasse em casa e tivesse um porquinho assado para eu comer. Ah, meu Deus do céu, quem me dera. Então Deus estava dizendo lá, naquela ocasião, mas as pessoas, infelizmente, elas pegam algum texto da Bíblia, ou um texto, sem prestar atenção no contexto, com o pretexto de algumas coisas. Então, por isso que você sempre me ouviu falar que se você lê a Bíblia, ninguém vai te enganar. Se você lê a Bíblia, você vai amadurecer e vai alcançar as promessas de Deus. E aí essas mesmas pessoas, essa geração que ficou com saudade do Egito, eles morrem no deserto. 40 anos rodando e caminhando e nunca chega a Canaã e nunca sai do lugar e sempre volta no mesmo lugar. Tá bom, a roupa não envelhece, Deus está protegendo, está guardando, Deus está livrando, mas também eles nunca chegam na terra. E essa geração toda vai morrer. E eu imaginava que na hora de morrer, ou na hora da morte, os pais dissessem para os seus filhos, nós estamos morrendo aqui sem entrar, porque nós desobedecemos, porque nós não demos valor, porque nós não consideramos a promessa. Eu imaginava que os pais dissessem para os filhos, então vocês, quando entrar na terra de Canaã, adore a Deus, sirva só a Deus, ande só com Deus. Eu imaginava isso. E aí nós vamos ver que de 3 milhões de pessoas, dos de 30 anos para cima, todos vão morrer. E só 2 vão entrar na terra de Canaã, que é Josué e Calebe. Visto que eles não se contaminaram, visto que eles não duvidaram. E depois os que nasceram no deserto, uma geração nova, a nova geração entra em Canaã, e da geração antiga, só Josué e Calebe, visto que eles se mantiveram fiéis na fé, perseverantes. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, de 3 milhões de pessoas, se a gente fosse fazer essa alusão para a salvação da alma, de 3 milhões, só 2 foram salvos. Um sou eu, e o outro, não sei quem aqui que está acompanhando. Imagina isso. Não é assustador? Mas não é assustador porque foram só 2. É assustador porque não deram valor. Porque no deserto, ao invés de estar com a cabeça em Canaã, ao invés de viver Canaã, ficaram olhando para o Egito. E não é isso que está acontecendo com você agora.
Você saiu do Egito, do mundo, você está indo para Canaã. E nesse deserto que nós estamos hoje, decretos, pandemia, portas fechadas, faltando dinheiro, situações que estão se agravando a cada dia. O que está acontecendo? Ao invés de você continuar vivendo Canaã, ao invés de você continuar com a sua mente, com a sua cabeça em Canaã, você está pensando no Egito. Você está olhando para trás. Você está comparando a sua vida com o incrédulo. Você está comparando a sua situação atual com o endemoniado. Você está deixando de viver a fé em Deus para olhar para a vida dos outros. Você está deixando de crer, de confiar em Deus, na promessa de Deus, para ficar dando ouvidos às notícias de morte, de derrota. Você está deixando de olhar para Canaã. Você está deixando de olhar para Deus. E a rocha de Meribá está te acompanhando. A água não está faltando. Pode ser que você ainda não tenha o que você quer, mas você está tendo o que precisa. Pode ser que você não tenha dinheiro para comprar roupa nova, mas você tem a roupa ainda para usar. Pode ser que você ainda não tenha a comida que você quer, o prato que você quer, mas você ainda tem o que comer. E esse não é o seu fim. Você está caminhando para Canaã, a saber, a salvação. A saber, Canaã representa também as conquistas, as vitórias. Mas aqui Deus está fazendo a gente entender que a nossa vida espiritual, o nosso nível espiritual não está fiado, baseado em conquistas. Porque tem crentes que infelizmente não amadureceram na fé. E se ele tem um carro novo, ele diz, Deus está comigo porque eu tenho um carro novo. Se ele está com dinheiro no bolso, ele diz, Deus está comigo porque eu estou com dinheiro no bolso. E na hora que não está com dinheiro no bolso, Deus não está contigo? Na hora que não está com o carro que você quer dizer que Deus não está com você? Para de fiar a sua vida espiritual em coisas e em pessoas. Para de apoiar a sua vida espiritual em coisas e em pessoas. Mas apoie a sua fé, a sua vida na palavra de Deus que não falha. Pode ser que eu não conquiste hoje, que eu não receba hoje, mas porque a minha fé está na palavra dEle, na promessa dEle, Ele vai fazer cumprir. Então tem muita gente deixando de entrar em Canaã, porque no deserto está sendo reprovado. Tem muita gente deixando de entrar em Canaã, porque no deserto, na hora da tribulação, tempestade e etc., está se deixando contaminar. O maior vírus que pode contaminar e matar uma pessoa é a dúvida, é a incredulidade. O maior vírus que pode contaminar, destruir uma pessoa é a dúvida. É justamente deixar de olhar para o autor e consumador da fé e ficar reparando como Pedro, quando andou sobre as águas, começou a reparar a força do vento, o tamanho das ondas, afundou, teve medo. É deixar de olhar para Jesus e começar a reparar as notícias na televisão. É deixar de olhar para Jesus e começar a reparar a vida do fulano, do beltrano, ao invés de você confiar no que está escrito. E aí você imagina, entra Josué e Calebe na terra de Canaã. Deus divide a terra em 11. Era para ser 12, mas os levitas, a herança deles era o próprio Deus. Deus divide a terra em 11. Deus dá para cada tribo um pedaço da terra. O povo estabelece a sua vida na terra que mana leite e mel. E ao invés desse mesmo povo entrar, essa nova geração que viram sinais, prodígios, maravilhas no deserto, que viram seus pais morrerem no deserto, era para honrar a Deus com todas as forças. Aí nós vamos ver essa mesma geração tirando das suas tralhas, das suas bagagens, os deuses do Egito, as imagens que eram dos seus pais. Começam a tirar das suas bagagens Astarote, Dagon. Começam a tirar das suas bagagens Azera. Começam a tirar das suas bagagens imagens
que representavam deuses mortos, e vão cultuar na terra de Deus, na promessa de Deus, outros deuses. E aí você vai compreender o porquê que o povo de Israel, mesmo em Canaã, mesmo na terra prometida, de 40 em 40 anos, se levantava um inimigo, se levantava uma guerra contra eles, e eles eram derrotados. Aí você vai entender que o povo que era para caminhar 40 dias e chegar na terra, agora de 40 em 40 anos, vem uma praga, vem uma maldição, vem uma tempestade, e esse povo está vivendo de altos e baixos, mesmo na terra de Canaã, mesmo na terra que era para ter paz. Você vai entender que no livro de Juízes, esse povo vive 270 anos nesses altos e baixos, que não era para viver. E aí nós vamos chegar no último juiz de Israel, que ainda não tinha nascido, que por conta de Ana, como nós lemos no início, de Ana ter sido humilhada por Penina, por conta de Ana todo dia estar gemendo e sofrendo, porque Penina ficava espezinhando ela, e graças a Deus por Penina. Olha, graças a Deus, que felicidade eu tenho por Penina existir. Aí você vai dizer, mas bispo, Penina não humilhava Ana, não pisava em Ana? Mas se não existisse Penina, Ana não ia se humilhar, Ana não ia falar com Deus, não ia sacrificar a Deus, Ana não ia fazer o voto que ela fez a Deus, e não nasceria Samuel. Porque nessa época até as crianças já estavam contaminadas. Até as crianças nessa época já estavam contaminadas com os deuses pagãos. Nessa época até as crianças já estavam contaminadas com aquela mistura de fé, porque Deus podia pegar uma criança e falar, eu vou usar essa para livrar Israel, mas nem criança nenhuma Deus pode usar. E aí Deus vai pegar esse episódio de Ana, que era humilhada, que era envergonhada, que era espezinhada, que era massacrada. E quando Ana vai fazer um sacrifício, Ana vai fazer um voto a Deus, Ana vai fazer um sacrifício, que todo ano, era uma vez por ano, eles iam ao santuário sacrificar. O marido de Ana dava ofertas para ela sacrificar, dava ofertas para ela oferecer. Mas aqui, agora, nesse ano, nessa época, Ana vai apresentar o seu voto, o seu sacrifício. Ana vai chegar no santuário de Deus com todas as suas forças. Ela não vai mais oferecer o que o marido entrega, ela não vai mais dar para Deus o que o marido está colocando nas mãos, ela vai fazer algo que vem de dentro dela, ela vai sacrificar o que é dela, ela vai chamar a atenção de Deus. E a Bíblia diz que Ana está amargurada, Ana está angustiada. E Ana, quando sobe para sacrificar, ela está chorando, ela está lá no santuário chorando, ela faz o seu sacrifício, ela apresenta lá o animal, ela apresenta a sua oferta. E a Bíblia vai dizer que ela está murmurando, ela está ali chorando, ela está falando aos murmuros. E o profeta Eli, que já estava cego, o profeta Eli, que era gordo por conta da gordura dos animais, a Bíblia vai dizer que na época do profeta Elias, já não tinha profecia, a lâmpada estava se apagando, que era a presença de Deus, já não existia mais profecia, já não existia mais temor. A Bíblia vai dizer que o profeta, ele se dirige para Ana e diz, você está bêbada uma hora dessa? Olha o que o pastor falou para o fiel. Fiel que acabou de sacrificar, fiel que acabou de honrar. Se fosse nos dias atuais, o fiel ia dizer, nunca mais volto nessa igreja. Porque assim, tem muito crente que infelizmente, qualquer coisinha chora, qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha desanima. Qualquer situação que ele não aceita, que vem da palavra de Deus até uma exortação e ele não aceita, ele desiste.
ele vira a cara, emburra. Mas Ana falou, não, tua serva não está bêbada não, tua serva está amargurada. E foi ali, naquele voto que ela fez com Deus, ela disse assim, meu Deus, me dá um filho. Tira essa esterilidade do inferno. Me dá um filho que eu te dou esse filho. Me dá um filho que eu entrego ele aqui no teu altar. Me dá um filho que ele não vai ser meu, ele vai ser do Senhor. Eu não quero um filho para mostrar para os outros. Eu não quero um filho para esfregar na cara de Penina. Mas eu quero um filho para honrar o Senhor. Para servir o Senhor. E a Bíblia diz que ali, Deus abre a madre de Ana. E dentro de 1 ano, ela vai voltar com esse filho. Dentro de 1 ano ela volta. Ela diz, por esse menino chorava eu. E Deus me deu o filho. Deus me deu motivo de riso, de alegria. E ela entrega Samuel. Nasce Samuel. Ele entrega Samuel no altar. Ela entrega Samuel para viver para Deus. E Samuel agora, ele vai ser criado no templo, ele vai ser educado no templo. Ele vai aprender os desígnios de Deus no templo, que já quase não se ensinava, porque a lâmpada estava apagando. E é esse profeta Samuel, que nasce de um voto, que é o último juiz de Israel e que tem uma importância extraordinária na vida do povo de Deus. Esse profeta Samuel, que ainda menino, está dormindo no quarto, ao lado do quarto do profeta Eli, e Deus vai chamá-lo, e Deus vai dizer, Samuel, Samuel. Deus vai falar, Samuel, oh Samuel. E Samuel acorda e diz, vai lá no quarto de Eli, o senhor está me chamando? E ele falou, não estou te chamando não. Volta a dormir. Aí ele vai dormir, daqui a pouco vem a voz, Samuel! E ele levanta, vai lá no quarto de Eli. O senhor está me chamando? Ele diz, não. E aí Eli lembra e fala, estou lembrando que era assim que Deus falava comigo. Falou, vai deitar, se você ouvir de novo uma voz te chamando, você vai dizer, fala Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel deita, quando está dormindo, Deus fala, Samuel. E ele diz, fala Senhor, que o teu servo ouve. E Deus revela a Samuel o que ele queria fazer. No outro dia, Eli está todo preocupado, querendo saber o que Deus falou. E aí o que Deus falou, o que Deus revelou, e o que acontece daí em diante, aí eu vou falar nesse domingo, às 9h30 da manhã. Aí nesse domingo, aqui pelo Instagram, YouTube, Facebook, aí eu conto o restante. Então nesse domingo, 7 da manhã, 9h30 da manhã, você pode vir aqui no Hospital da Alma, aqui em BH, Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, 1700. Nós não estamos tendo a reunião presencial, mas você vai vir fazer a sua oração. Você vai vir entregar seus votos, sua fidelidade. Você vai vir receber uma unção individual. Quando chegar nesse domingo, você vai receber uma unção na sua cabeça. Vai fazer a sua oração. Mas você vai se manter na fé. Agora, nesse momento, eu vou fazer uma oração. Uma oração para você que saiu do Egito, está indo para Canaã. Deus está te suprindo. Ei, a rocha de Meribá está aí, tem água.
A rocha de Meribá tinha pernas. O povo andava, quando tinha sede, a rocha estava ali. E o povo caminhava, na hora da sede, a rocha estava ali do lado. A rocha de Meribá é Jesus, que está do teu lado. Você pode estar agora no hospital acompanhando essa mensagem, a rocha de Meribá está aí. Você pode agora estar vivendo o inferno, a rocha de Meribá está aí. Beba a água da vida, que é Jesus. Não desista. Não olhe para o Egito, não tenha saudades do Egito, não. Viva Canaã no deserto. Já viva a vitória nesse deserto, já imagina o seu testemunho, já imagina a sua vitória, já imagina a mudança, já imagina a sua vida transformada. E se você está agora nesse deserto, e Deus está te tocando para você ser dizimista, ser fiel, porque você deixou de ser. Você deixou de ser. Você parou de ser dizimista, de ser fiel, porque você estava olhando para o Egito. Volta a ser dizimista. Se você já está sendo, e Deus te toca, para você ser dizimista aqui no Hospital da Alma, para você ser coluna nessa obra, você vai fazer agora a sua transferência, o seu dízimo. Você sente uma vontade agora de fazer uma oferta, mesmo no deserto que você está vivendo, Deus te toca para você fazer uma oferta. Essa vontade é Deus te chamando, é Deus te buscando. Deus te toca agora para você dar uma oferta, seja de R$10, R$100, R$1.000. Deus te toca. Então você vai pegar agora as contas aqui da igreja, Hospital da Alma. Você vai fazer um print aí. Você vai anotar e quando terminar essa oração, você faz a sua transferência, o seu Pix, a sua doação. E aí você manda no nosso WhatsApp, você vai mandar no nosso WhatsApp, então a sua transferência para a gente apresentar a Deus. Mas obedeça a Deus. Seja sensível à voz de Deus. Seja sensível à palavra dEle. Não olhe para o Egito, não, olhe para frente. Não olhe para trás, olhe para frente. Para quem serve a Deus e confia em Deus, só tem dois lugares para ele olhar: para o céu, que é onde está Deus, e para frente, que é onde está a vitória. Confia, creia, persevere, não desista. Se você quiser adquirir o novo livro, Tratamento para a Cura dos Vícios, tem aí no Instagram, nos destaques lá, Editora Memória, está lá na bio, editoramemórias.com. Ou você pode solicitar pelo WhatsApp como fazer para adquirir o livro, que a Ana Cláudia vai te orientar, vai mandar para você as instruções. Você vai adquirir o livro fazendo o depósito ou transferência, vai mandar no WhatsApp, vai receber o link para preencher os dados de endereço, de correspondência. Vamos agora falar com Deus. E se você foi abençoado nessa mensagem, nessa palavra, abençoe outras pessoas. Se você foi abençoado com essa mensagem, seja bênção para outras pessoas. Porque eu vou deixar ela salva no YouTube, vou deixar salva aqui no meu Instagram, e você encaminha para os seus contatos. Seja bênção para alguém. Pega no meu canal no YouTube, BP Formigoni, um vídeo, um testemunho, uma mensagem que lhe abençoou, encaminha para alguém. Vamos ser evangelistas, vamos ganhar almas. Você está aí agora a tarde toda, você está aí nessas próximas horas, de repente sem ter o que fazer, seja bênção para alguém que Deus vai te honrar. Vai mandando para os seus contatos. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. As pessoas, nos dias que nós vivemos, elas vivem mandando nas redes sociais, nas mídias, no WhatsApp, piadinha, videozinho que não acrescenta em nada. Você pode enviar uma mensagem que vai abençoar, um testemunho que vai abençoar. E aí você vai entender que Ana
Ana teve o sonho realizado. E não teve só esse filho, depois teve mais 7. Deus honrou Ana, e tudo começou com um voto que ela fez no altar. Quem sabe, hein, Ana? Ana, é você. Você que estava amargurado, amargurada. Você que ano após ano, você só estava sofrendo essa amargura, seja financeira, sentimental, espiritual, familiar. Quem sabe Deus agora não está te tocando para você fazer um voto, hein? Quem sabe agora Deus não está mexendo com você para você fazer um sacrifício. Um voto que quando alguém ouvir ou souber, vai achar que você está bêbado. Vai achar que você está bêbada. Quando alguém souber que você fez agora esse voto, você pegou esse único valor, que não resolve a sua vida, mas é o chão dos seus pés, e você está dando para Deus, oferecendo a Deus. Se alguém souber, vai achar que você estava bêbado, embriagado, maluco, maluca. Mas é esse voto que vai te atender, que vai te socorrer. Esse voto que vai tirar essa amargura, essa tristeza. Quem sabe agora Deus não está dizendo para você, faz esse voto. Pega isso aí que não muda, mas que é a sua vida, é o seu sustento, e coloca no altar. Faz um voto agora. Pode dar que você vai receber, pode plantar que você vai colher, uma vez que você está crendo na voz de Deus, uma vez que você está crendo na palavra de Deus. A Ana de hoje tem nome, pode ser João, José, Maria, você, que há pouco estava amargurado, amargurada. E Deus está dizendo, vem para o altar. Deus está dizendo, sacrifica. Coloca a sua vida, coloca o seu eu, coloca toda a sua confiança. Pega o que você tem aí, financeiramente falando, que representa a sua vida. Não é dinheiro por dinheiro, não. Porque dinheiro por dinheiro, eu já atendi aqui pessoas, elas dão na droga, no vício. Dinheiro por dinheiro, o rapaz que eu atendi sábado passado, ele deu 5.000 na cocaína. É a vida com aquilo que você tem. Que para um pode ser R$100, para outro 1.000, para outro 10.000, mas tem que ser a vida, a confiança, a fé, que vai tirar a amargura. Então nesse domingo, amanhã, Deus vai remover a amargura da sua alma. Deus vai remover a tristeza agora. Você que vai fazer esse voto agora, você que aí diz, eu vou fazer, eu vou oferecer, eu vou me entregar. Deus tira a amargura agora. A amargura da alma, ela é eliminada agora, no altar. Ana saiu aquele dia do altar leve. A Bíblia vai dizer que naquele dia, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A Bíblia diz que isso aconteceu nessa oração, e Ana, a Bíblia vai falar que quando ela sai dali, Ana já tinha um outro semblante. Faz essa oração agora, faz um voto agora de ser dizimista, de fazer uma oferta agora. Terminou aqui, você vai fazer uma oferta, um dízimo, você vai fazer um voto agora. E Deus vai remover a amargura e Ele vai te honrar. Feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nesse momento, nós estamos de mãos dadas com aquelas pessoas que se encontram amarguradas na alma, como Ana se encontrava. Mas essas mesmas pessoas,
Elas fazem um voto agora de te servir. Elas fazem um voto de serem fiéis a ti. Elas fazem um voto de te honrar. Nesse momento elas se voltam para o Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Pai, daqui do altar do hospital da alma, estenda, meu Deus, as tuas mãos e remova a amargura da alma dessa pessoa. Porque se for resolvido dentro dela, se ela vence dentro, ela vai conseguir vencer do lado de fora. Enquanto ela não consegue vencer dentro, ela não vence do lado de fora. Então, nesse momento, meu Pai, sopra o teu espírito e arranca essa amargura, arranca agora essa tristeza, essa depressão, essa infelicidade, esse vício, essa doença, essa maldição, esse sofrimento, seja ele qual for, em nome de Jesus, toda a amargura, todo o mal, sai agora. Seja livre, receba vida, receba paz, receba a força de Deus, receba o abraço do Pai. Faz um voto aí agora, fala: meu Deus, eu faço um voto de te servir, eu faço um voto de te honrar, eu faço um voto de ser fiel nesse altar, de ser dizimista, de fazer uma oferta. Eu faço esse voto agora, de dar minha vida no teu altar, de dar o meu testemunho ao Senhor. Oh, meu Pai, abraça essas pessoas, fortalece, levanta, renova, aviva, tem as suas lágrimas enxugadas. Deus te socorre, Ele te salva. Ele te tirou do Egito para você entrar em Canaã. Você está no deserto, caminhando para Canaã. Mas você não está sozinha, sozinho. Deus é a sombra durante o dia, protegendo do sol. Ele é a coluna de fogo à noite, te aquecendo do frio. Ele é a rocha de Meribá, que dá água quando você tem sede. Receba paz, receba força. Eu abençoo todas estas pessoas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: assim seja. Amém. Amém? Então, que Deus ilumine a sua vida, abençoe a sua vida. Se tu a própria bênção. Nesse domingo, vamos estar aqui com a igreja aberta, sem ter culto presencial, mas a igreja aberta. Você pode vir aqui fazer a sua oração individual. Deus abençoe. Vícios. Toda ação repetitiva que degenera a sua vida caracteriza um vício. Bispo Formigoni, que sobreviveu dependente de drogas como a cocaína, anfetamina, crack, maconha e álcool, está há mais de 25 anos totalmente liberto dos grilhões da dependência entorpecente e de suas terríveis ramificações, sem recaídas, e mantendo-se sóbrio e verdadeiramente curado até os dias atuais. Autor dos livros A Última Pedra e A Mente de um Viciado, traduzidos para 5 idiomas, com mais de 5 milhões de exemplares vendidos no Brasil e no mundo. Pregador e palestrante de multidões, tendo viajado para mais de 40 países levando a palavra de cura, apresenta para você seu mais novo livro: Tratamento para a Cura dos Vícios. Sinta-se convidado e convidada para conhecer como se ver definitivamente livre daquilo que o aprisiona. Acesse agora editoramemorias.com e aproveite esse lançamento que vai mudar a sua vida ou de alguém que está precisando de socorro urgente.